com cortesia, a abraçar e acolher a todos. Queremos também a proteção dos anjos, arcanjos, querubins, para que, englobados, entrelaçados em nossa vida, possamos cada vez mais, iluminados com as bênçãos do céu, possamos vivenciar o seu amor entre cada um de nós. Axé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está aberta a sessão, sentais. Secretário, dê conta da ata da última sessão. Senhor presidente, antes de dar início à ordem do dia, aos expedientes, a secretaria gostaria de constar a presença do visitante Sérgio Leonardo, do terreiro Caboclo Nego Gerson, e da senhora Vilza, terreiro Santa Terezinha. Presidente, a leitura da ata ela se encontra prejudicada porque a secretaria estava ausente da última sessão e ela foi redigida pelo seu vice-presidente na sessão anterior. Passando ao próximo item da pauta, nós temos o expediente, a doação do senhor Ailton França. O presidente do Conselho Comunitário da Água Mineral fez doação para a FEUBRA de 15 cadeiras isso no dia 6 deste mês. 15 cadeiras plásticas, ferro plástico, a recuperar. Essas cadeiras precisam ser recuperadas. Elas não estão prontas para vir para cá. Certo? E um armário de aço tipo fichário, em bom estado de conservação. Vamos passar para a ordem do dia. Chegada o momento de tratarmos das questões internas da instituição. Na tarde de quinta-feira, eu estive em visita a um filiado, recém-filiado, filiou em janeiro, no lugar por nome Lagoa dos Afonsinhos, depois aqui desse Rodonel, muito longe, mas acertei. E estive lá observando o espaço, mas o proprietário da tenda, do templo, não se encontrava. Então nós estamos aguardando a presença dele na entidade para conversar conosco, esse irmão. E também neste mês, nós sabemos que é o mês de junho, o mês de Xangô, né, mãe? Mês de Xangô. Nós temos 23 deste mês, a casa de mãe Toinha, de Xangô. E ela festeja essa data, né, mãe? E temos no dia 17 do mês de julho,
lá na casa de mãe Toinha. O nome da tenda lá é Tenda São Francisco, dia 17 de julho. Então, todos esses trabalhos, essas casas, nós da diretoria vamos fazer todo o esforço de estarmos presentes, comungando com essas mães zeladoras das correntes espirituais. Nós vamos agora passar para o tempo de estudo. Nós vamos fazer aqui a leitura de um conceito básico da Umbanda, para que nós nos reiteramos de alguma coisa. Algum de nós que somos zeladores, discípulos, sacerdotes, sacerdotisas, mestres da Umbanda, sabemos que nós vamos tratar aqui, vai ser de conhecedor dessas dignidades. Mas os nossos irmãos, os iniciantes, os neófitos, precisam ter conhecimento do que nós vamos relatar aqui. E também é de conhecimento dos irmãos que a Umbanda é ciência, filosofia, amor, é esse suporte. E que dentro desse amor e dessa filosofia, devemos repassar o que nos é ensinado para os nossos irmãos, para aqueles que o acompanham ou que seguem o nosso templo, a nossa roça ou o nosso congar. É de praxe dar esse conhecimento que você tem para os seus iniciados, os seus membros da casa. E os de fora também podem ouvir esses conceitos, essas disciplinas da nossa religião. Há irmãos, há mestre também, que pega seu rebanho, no templo tem uma guna, ele acabou de rezar e começa a cantar os pontos e manda todo mundo girar. Terminou tudo ali, todo mundo vai para suas casas. Mas não há um momento nessa engira, no começo, de explicação para os seus médios, para os seus neófitos iniciados. Não há. Eu ainda não vi em um terreiro, olha que eu tenho andado, e ainda não vi em um terreiro uma explanação do dirigente, meu irmão, explicando o que é a finalidade dos seus princípios da religião que ele segue e passando as informações para os seus filhos. Depois você pergunta a ele o que é Umbanda, ele não vai te responder. Por que você está aqui no desenvolvimento? Ele não vai responder. Por falta de quê? Instrução do mestre para com os seus filhos. Aquilo que nós recebemos, devemos retransmitir para os nossos irmãos. Por que isso? Porque nós somos receptores. Eu sou um receptor. Nós somos receptores. Então, se eu recebi, eu a transmito para os meus irmãos. Eu não posso guardar o que eu recebo, que as entidades pedem que transmita os seus ensinamentos, e eu não transmito por egoísmo. Simplesmente por egoísmo. Porque tem dirigente de Umbanda, desculpe aqui, que eu não estou ofendendo, mas é de praxe isso. O egoísmo de chefe de terreiros.
É um egoísmo muito grande. Não ensinar os seus filhos. Então vamos lá. Pode fazer a leitura. Conceito básico. Texto extraído do livro Umbanda, Mitos e Realidades, de Yansan Aiporê. Podemos observar que as pessoas que procuram a Umbanda o fazem, em sua maioria, para resolver problemas de ordem material, exigindo resultado imediato e, quando não encontram, acreditam no terreiro ou dirigente médiuns, quando não a própria Umbanda, o motivo do seu fracasso. Por que isso acontece? Acreditamos que a culpa disso seja dos próprios umbandistas, que não esclarece que a Umbanda é uma religião digna e nobre, como todas as outras. Se omitem ou são os primeiros a dar oferendas para obterem favores materiais das entidades. Por outro lado, sabemos que a Umbanda lida com vários elementos e uma variedade enorme de espíritos, e também que ela tem capacidade de penetração nos mais variados campos do astral. Consequentemente, havendo merecimento e empenho, muitos problemas acabam realmente por ter uma solução mais rápida, mas somente aos que merecem e o fazem por merecer. Qual é o mistério da Umbanda? Amor e caridade, pura e simplesmente. A ritualística que cada terreiro de Umbanda segue somente serve como um leque de possibilidades para os diversos anseios de cultos de cada um. Na verdade, quem procura um terreiro de Umbanda deveria apenas se preocupar se ela é séria, se não cobra consultas e trabalhos, e se tem como objetivo principal a caridade e o amor ao próximo. Essa é a verdadeira Umbanda. Sabemos que temos por obrigação sempre buscar o porquê das coisas e não ficarmos satisfeitos com respostas do tipo, abre aspas, isso é assim porque é, ou isso é um mistério da fé, fecha aspas. Vamos aqui tentar elucidar algumas dúvidas que encontramos por parte da maioria dos frequentadores e alguns médios de Umbanda. Serão perguntas e respostas que escutamos frequentemente nos terreiros ou fora deles. Não julguem a qualidade das perguntas, porque se você a pergunta é simples ou boba, para outro poderá não ser. As respostas são simples porque assim é a Umbanda. Então vamos lá. Pode uma pessoa praticar o mal sob influência dos espíritos? Sim, pode. Tanto quanto praticar o bem, também influenciada pelos espíritos, mas esteja certo de que as influências negativas ou positivas atuam em nossa vida e devemos estar sintonizados com tais vibrações. Portanto, orai e vigiai. Você tem seu livre-arbítrio e é o único responsável pelas companhias que atraem, tanto carnais como espirituais, e que permitem atuar na sua vida. Todos somos médiuns? Todos nós somos sensitivos, mas alguns em um grau mais elevado que o outro. Essa diferença de níveis de sensibilidade podem ser compreendidas como diversas formas de mediunidade, e está ligada à missão que o indivíduo tem aqui na Terra. Alguns são médios de incorporação, outros intuitivos, videntes, audientes, de efeitos físicos e psicofonia, e de psicografia, de todos os possíveis desenvolvimentos de acordo com o livre-arbítrio de cada um. O médium, quando está incorporado, sabe tudo o que está acontecendo e que a pessoa está falando com a entidade? Normalmente, sim. A grande maioria dos médiuns é consciente ou semi-consciente, como falam. Ou seja, sabem o que está acontecendo, mas não têm ingerência sobre atitudes da entidade. Normalmente, logo após a consulta, o médium ainda lembra de alguma coisa, que vem como um flash, mas logo depois vem esquecendo aos poucos. Somente médiuns inconscientes é que não sabem o que se passa durante uma consulta, mas é muito raro esse tipo de mediunidade. Mas se a sua preocupação é se você pode conversar qualquer assunto com a entidade e o médium não vai contar para ninguém, isso aí dependerá da índole do médium e da casa que ele trabalha. Mas não se preocupe, pois o princípio básico
de uma casa de umbanda seria, de umbanda séria, é o sigilo em respeito às consultas e o respeito com os problemas de cada um. Se uma pessoa tem que trabalhar mediunicamente e se a mesma não entrar para um centro, ela poderá receber um guia ou entidades na rua, em casa ou no trabalho ou em algum outro lugar? Não. Uma entidade, guia ou protetora de luz não irá de forma alguma expor a pessoa ao ridículo ou situações constrangedoras incorporando em lugares públicos. O fato é que se a pessoa é médium e tem como missão trabalhar mediunicamente e opta por não desenvolver a sua mediunidade, isso não faz com que ela deixe de ser médium. O que acontece é que sua mediunidade ficará embrutecida e desamparada, expondo às ações de espíritos trevosos que poderão, esses sim, manifestar-se em locais públicos, colocando a pessoa em situações embaraçosas e de risco. A Umbanda, ou outra religião qualquer, serve para o nosso crescimento moral, espiritual e como um elo de religação com Deus. Frequentar ou participar ativamente de uma deve ser uma opção particular de cada um e não uma imposição. Devemos saber que, pelo fato de termos uma mediunidade mais aflorada, nos torna irmãos, atraindo toda e qualquer energia que estiver nos ambientes aos quais frequentarmos. O desenvolvimento dessa mediunidade se faz necessário para aprendermos a lidar com essas energias, controlar manifestações e termos a oportunidade, através do trabalho mediúnico, de resgatarmos nossos karmas e compromissos assumidos antes de reencarnarmos. Negar e fugir disso não nos levará a nada. É claro que existem outras formas de praticarmos a caridade. Trabalhar mediunicamente deve ser uma opção e não uma imposição. Cada um com seu karma, missão e vontade. É verdade que a pessoa que entra para trabalhar na Umbanda não pode mais sair porque atrasa a vida? Não, não é verdade. Como também não é verdade que a vida da pessoa em questão vai para frente se ela entrar para a Umbanda. O que ocorre é que, ao entrar para a corrente de um terreiro de Umbanda, a pessoa passa a dar vazão e a desenvolver sua mediunidade, assume compromissos e responsabilidades, e se tranquiliza e se harmoniza, vibracionalmente e evolutivamente, ou pelo menos deveria. O atraso da vida da pessoa ocorre porque ela deixa de se equilibrar, evoluir e fazer a caridade. Consequentemente, ela deixa de ter tranquilidade para resolver até os mais simples dos problemas. Mas isso ocorre porque a pessoa saiu do terreiro, mas não deixa de ser médium e continua recebendo uma influência astral. E se ela continuar com as suas responsabilidades em ter uma vida regrada, de conduta ilibada e não praticar a caridade de alguma forma, receberá maior influência do astral inferior, segundo as leis das afinidades. E fique bem claro que não é o ingresso da pessoa ou a sua permanência na Umbanda ou qualquer outra religião que fará com que a vida da pessoa ande para frente, ou que para todos os problemas dela se resolvam. Temos que ter a consciência de que sua conduta moral, seu desejo de praticar a caridade, de ajudar o próximo, de buscar a sua evolução, é que será determinante se ela vai melhorar ou não. É uma questão de merecimento pessoal. A Umbanda, através de um terreiro sério, lhe dará a oportunidade, o conhecimento e o meio cabe à pessoa abraçar ou não. Mais uma vez eu ouvi um médium dizer que se ele se abandonasse, entidades o castigariam. É verdade? Não, a entidade não faria isso. Certamente era um médium em que suas limitações de conhecimento entendia assim. Na verdade, o que muito provavelmente aconteceria, se fosse a um terreiro sério e com entidades sérias, a entidade faria era aconselhar e alertar o médium o quanto ao perigo que ele estaria sujeito a abandonar a Umbanda ou seu compromisso mediúnico. A entidade protetora ou guia não bate ou castiga seu médium. Ela respeita as suas opções e o livre-arbítrio que lhe for otorgado por Deus. Ele não tem ingerência sobre isso. Como dito anteriormente, o médium, ao se afastar do seu compromisso mediúnico ou do terreiro, não deixa de ser médium por isso. De acordo com o que faça a sua vida a partir daí,
é o que vai justificar sua nova condição. E se fizer coisas boas, continuará recebendo boas influências. Mas se levar uma vida desregrada, receberá influências negativas ou ruins. A Umbanda, tão pouco seus guias e seus protetores, não tem função de nos punir, e sim de orientar e amparar. O que é um guia de frente? É a entidade que chefia a coroa do médium. É representante direto de seu orixá regente. É responsável em comandar todas as entidades e guias que trabalham na coroa do médium. Ela traz orientações e ordens diretas do orixá regente. São também conhecidos como mentores. Em alguns terreiros pode ser chamado, em alguns terreiros pode ser também um preto velho ou um caboclo. Pode 2 ou mais pessoas receber entidades com o mesmo nome? Certamente sim. Aliás, isso é bastante comum de acontecer da mesma maneira que encontramos pessoas com o mesmo nome. Podemos observar várias entidades se identificando como caboclo rompe-mato. Por exemplo, isso não quer dizer que é a mesma entidade ou o mesmo espírito, e sim entidades que trabalham em um mesmo campo vibracional. Na verdade, se pararmos para pensar realmente, o nome é o que menos deve importar, mas sim o grau de comprometimento com a caridade. Como é o desenvolvimento de um médium na Umbanda? Embora esta questão seja bastante específica e a resposta varie de terreiro para terreiro, como a maioria das questões sobre ritualísticas e fundamentos, vejamos alguns pontos que devem ser observados. Primeiro, é fundamental uma avaliação minuciosa do médium com relação à Umbanda e suas próprias aspirações. É de suma importância que ele esteja certo de que isso é o que deseja para si e para a sua vida, e entenda que a Umbanda é uma religião que ajudará na sua evolução através da caridade e não para resolver seus problemas. Segundo, a casa em que ele escolhe para realizar este empreendimento deve estar o mais próximo do que ele acredite, entenda e queira para si. É fundamental que seja uma casa séria e comprometida com a caridade, ou seja, que seja realmente de Umbanda. Terceiro, as diferentes ritualísticas da Umbanda servem exatamente para atender às diversas aspirações. Por isso, antes de qualquer coisa, ele deve frequentar a assistência assiduamente, observar, envolver-se e estudar até ter certeza que ali é o seu lugar. Quarto, cada casa tem um critério para se fazer parte da corrente. Procure saber qual é. Ao entrar para a corrente, deverá seguir rigorosamente as orientações do dirigente e da entidade-chefe, ou das pessoas da sua ordem. Quinto, entender que não são seres umbandistas dos portões para dentro do terreiro, mas sim de coração, corpo e alma. Deverá dedicar-se, educar-se, doutrinar-se, seguindo as orientações recebidas, e sua conduta moral deve ser constantemente vigiada. Sexto, participar de todas as sessões que estejam abertas aos médios novos, estudarem e se dedicar com afinco, buscando sempre melhorar seus pensamentos, desejos e vontades, buscar constantemente a evolução espiritual e moral, para assim poder preparar o seu corpo e mente para ser um bom instrumento para as entidades protetoras e guias. Buscar tudo isso irá facilitar a incorporação e o desenvolvimento de sua mediunidade. Se entregue de corpo e alma, sem medo. É essencial lembrar que em um momento de adaptação, onde tantos médios quanto a entidade estará se afinizando. Não tenha pressa. O tempo que você levará para incorporar, dar passes, dar consultas, só dependerá de você mesmo e de sua dedicação, empenho e preparo, seguindo as orientações que lhe forem passadas. É verdade que homens que trabalham com entidades femininas são gays ou podem se tornar? Não, não é verdade. O que determinará a preferência sexual de uma pessoa é ela mesma, e não entidades. Aliás, ninguém tem ingerência sobre esse assunto. Isso é um pensamento machista e preconceituoso. A Umbanda não coaduna com pensamentos retrógrados. Ninguém virá ou se tornará homossexual, ou ela é ou não é isso. É uma característica dela e deve ser respeitada.
O médium é um medianeiro, um aparelho para a espiritualidade trabalhar para a expansão de caridade. Assim sendo, a entidade não interfere na sua personalidade do médium, senão todos que incorporam algum serão guerreiros e que trabalham com todas as linhas sofrem personalidades múltiplas. Então, se for assim, mulheres também não podem trabalhar com entidades masculinas, pois se tornarão lésbicas. Temos que mudar esta mentalidade e acabar com o preconceito dentro dos terreiros. A Umbanda tem lógica e coerência. O que deve realmente interessar não é a preferência sexual do indivíduo, mas o quanto a caridade e o amor a pessoa tem para fazer e dar. O quão dedicado à espiritualidade ela é e o quão envolvido com o astral superior ela esteja. Como funciona a hierarquia dentro de um terreiro de Umbanda? Dentro de um terreiro deve existir organização e disciplina. É para manter essa organização e disciplina deve existir também um sistema hierárquico. Alguns terreiros dividem em parte administrativa e espiritual. A parte administrativa funciona como uma associação normal, como presidente, tesoureiro, secretários e outros cargos que possam vir a serem úteis na composição de seu estatuto. Já a parte espiritual é comum ser dividida da seguinte forma: Babalorixá e Yalorixá são os dirigentes do terreiro. O sacerdote, Babalorixá, ou a sacerdotisa, Yalorixá, é o responsável espiritual por tudo que acontece nas gírias antes, durante e depois. São também chamados de pais e mães de santos. Ele tem a função de cuidar e zelar espiritualmente do terreiro e dos médios, orientar e dirigir os trabalhos abertos e fechados ao público. São responsáveis em fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pelo astral superior. Pai pequeno e mãe pequena são as segundas pessoas na hierarquia de um terreiro. Tem como função auxiliar e substituir, quando necessário, o Babalorixá e a Yalorixá. Outras funções especificamente variam de terreiro para terreiro. Médios de trabalho são os médios que trabalham incorporados, cujas entidades já dão consultas e já passarão por todos os preceitos do terreiro, que também variam de terreiro para terreiro. Médios em desenvolvimento são médios que, como o nome já diz, estão em desenvolvimento. Ainda não passaram por todos os preceitos da casa. Em alguns terreiros, eles podem dar passes, já incorporam ou uma outra linha de trabalho, mas não são autorizados a dar consultas. Estão sendo preparados para se tornarem médium de trabalho. Ajudam no auxílio das entidades incorporadas. Cambonos são os responsáveis para auxiliar as entidades, esclarecer a assistência contra as obrigações passadas, coordenar a entrada da assistência na consulta e passes. Curimbeiro, tabaqueiro ou ogã é a pessoa responsável pela puxada dos pontos cantados e bater ou tocar o atabaque, quando utilizados pelo terreiro. Sua função é a de ajuda na evocação das entidades e auxiliar a manter a egrégora positiva da casa durante as sessões. Deixemos bem claro que todas as funções são importantes dentro da organização de um terreiro. Nenhuma é melhor ou pior que a outra. O respeito e a disciplina devem ser elementos básicos da convivência entre todos. Deve-se tomar muito cuidado com a vaidade e a inveja, sentimentos que devem ser sempre repudiados por todo e qualquer umbandista. Que pode ou não pode, dentro dos rituais praticados no terreiros, a serem considerados de Umbanda. Podemos observar uma enorme confusão que as pessoas fazem em relação ao que faz ou não faz parte dos rituais de Umbanda, e o que fazem um terreiro serem considerados de Umbanda. Em primeiro lugar, a premissa básica para que se determine que um terreiro seja de Umbanda é a caridade que se pratica no local. Não podemos confundir fundamentos com elementos de rito ou culto. Em primeiro lugar, é fundamental estabelecer algumas premissas básicas para o perfeito entendimento e respeito da diferenciação do que seja fundamento e de elemento de rito. Fundamento é tudo que existe velado ou não dentro de um terreiro que fundamenta e se direciona a seus trabalhos. Estabelece suas linhas de forças trabalhadas e cultuadas, assim como a missão da casa, ou seja, interfere e determina o resultado final dos trabalhos realizados. É estabelecidos pelos dirigentes espirituais, por exemplo, firmeza ou pontos de força estabelecidos no Congá. Elemento de rito
é tudo que existe velado ou não, presente ou não, e não interfere no resultado final dos trabalhos e nem na missão da casa. É estabelecido pelo sacerdote. Entendido assim, vejamos então o que determina realmente se um terreiro é de Umbanda ou não. Na Umbanda, o atabaque é elemento de rito, ou seja, a presença ou não do atabaque não interfere no resultado final do trabalho. A gira pode ficar e fica mesmo mais alegre, mais vibrante, mas o resultado final é o mesmo. As entidades incorporam e fazem seu trabalho da mesma maneira. As roupas, saias rodadas, etc., são elementos de rito. O fato de serem brancas é que é um fundamento. O fato de serem brancas é que é um fundamento. Ou seja, se as mulheres trabalham com baianas, rodadas ou sem roda, ou de jalecos, não interfere no resultado final do trabalho. As roupas coloridas podem ser usadas em gírias festivas, vai de preferência do sacerdote. Sacrifício de animal não é um fundamento, e muito menos elemento do rito da Umbanda. Entretanto, ele tem fundamento em outras religiões. Esses simples exemplos servem apenas para ilustrar, pois é tão fácil e simples saber ou detectar se um terreiro é de Umbanda ou não. Há caridade? Não há cobrança por trabalhos ou consultas ou passes? Não há sacrifícios de animal? Então é Umbanda. Fácil, não é? O restante é quase tudo. Quase tudo, é elemento de rito. Qual a necessidade ou a importância do uso de roupas brancas? A roupa branca, usada pelos médiuns nos rituais de Umbanda, devem ser tratadas de maneira especial e usada exclusivamente para este fim. Ela representa a pureza e a simplicidade, além de ser branco, ser uma cor que absorve as vibrações, mas não a retém. Qual o objeto dos banhos de ervas? Tem ervas que são para descarrego, outras para energização, e outras com ambas as funções, outras simplesmente preparatórias para algum tipo de trabalho. Dependendo da necessidade do médium ou consulente, tornará seu banho de ervas objetivando sempre uma boa harmonização com as forças da natureza para sua consecução dos objetivos prepostos. Os banhos de ervas necessitam de uma ritualística preparatória e não devem ser tomados indiscriminadamente. Só devem ser tomados sob a orientação da entidade ou do dirigente do terreiro, ou de pessoas da sua ordem, pois sem conhecimento específico do problema e do objetivo a ser alcançado, o banho pode ter efeito contrário. Por exemplo, se a pessoa estiver agitada demais, não deverá tomar banho de ervas algum ou iansã, pois poderá ficar mais agitada ainda. Por que batemos a cabeça no gongá? Bater a cabeça é um gestual que representa humildade e respeito. É um ato de oferecimento de seu ori, de reverência e agradecimento à coroa regente da casa e do pedido de bênção. E os colares da Umbanda? Os colares, os quais chamamos de guias, são utilizados para auxiliar a fixação da vibração do orixá e têm a função de atração ou proteção. Utilizar ou não a quantidade de contas e quanto tipo varia de terreiro para terreiro, conforme a orientação da entidade-chefe ou do dirigente. Mas elas não devem ser comparadas, pois devem ser preparadas pela própria pessoa segundo os preceitos de cada casa. Na Umbanda não existe sacrifício de animais, mas já vi terreiros que praticam esses rituais. Então, eles não são terreiros de Umbanda? Não são terreiros de Umbanda. A Umbanda anunciada e fundada como culto de caboclos das 7 encruzilhadas não tem a prática de sacrificar animais. O que precisa ficar bem claro é que o terreiro que pratica sacrifícios de animais, seja para iniciação, descarrego, oferendas ou qualquer outra coisa, não é um terreiro de Umbanda, mas sim outra forma de culto que não cabe nos discorrer aqui.
Por que fazer firmezas para Exus e Pombagiras? Exus e Pombagiras são nossos guardiões e defensores dos ataques do astral inferior. Ao fazermos firmezas para eles, estamos fornecendo pontos de energização e fixação de energia, que visam facilitar este trabalho. Como é o trabalho de um Exu e uma Pombagira? Como já vimos, Exu e Pombagira trabalham para nossa defesa e proteção, atuam nas regiões umbralinas ou onde sua presença se fizer necessária. São verdadeiros soldados do astral, envolvendo os trabalhos de defesa com sua energia equilibradora. Qual a importância de uma gira de Exus? As giras de Exus servem para expurgar, descarregar, encaminhar, limpeza do terreiro, dos médios e de todos os trabalhos de desobsessão do mês. Servem também para oportunizar as entidades maravilhosas através de sua incorporação e da consulta, sua evolução e na busca de conselhos de assuntos mais de terra. Não podemos esquecer que é eles que dão um primeiro combate contra as forças trevosas. São eles que nos defendem, que representam e levam as ordens dos enviados de orixás a níveis mais baixos da crosta. São eles os elementos executores dos karmas, que limpam, descarregam e atuam como elementos magísticos no desmanche de trabalho de magia negra. Porque algumas entidades na Umbanda bebem e fumam. A Umbanda, seus médios, os espíritos que nela trabalham em particular, os espíritos que trabalham na linha de Exu, são alvos de muitas críticas devido ao uso de bebida alcoólica e o fumo durante seus trabalhos. Essas críticas baseiam-se no conhecimento, com o qual concordamos plenamente de que o vício e a mediunidade responsáveis são incompatíveis. Por isso, a Umbanda é comumente associada a espíritos ainda apegados à matéria e ou ao médium despreparados e de precária estrutura moral. É claro que temos entidades que, por estarem em um plano ainda próximo ao da Terra, guardam vícios de uma encarnação recente. Bem comum, médios que se utilizam das entidades para se embriagarem. Mas isso não é regra. Não é porque uma entidade bebe e fuma que ela é um espírito inferior. O fumo e a bebida também faz parte da caracterização da entidade e a ajuda na comunicação entre a entidade e o consolente. E associando, por exemplo, um preto velho que fuma cachimbo ou um Exu que bebe marafo como legítimos e, portanto, dignos de confiança e respeito, muitas das vezes pessoas cultas podem levantar dúvidas quanto a essa legitimidade de comunicação mediúnica, quando ela não envolve o uso desses instrumentos de caracterização da entidade, nos quais se incluem também a mudança de voz ou postura física do médium, embora são elementos que também tenham suas devidas funções, como se explicará melhor em outra oportunidade. Essa caracterização das entidades é fundamentada em processos culturais desenvolvidos desde os tempos antigos e presentes no surgimento da Umbanda, que facilita que o médium iniciante reconheça e assimile a personalidade da Umbanda, permitindo que a entidade se expresse sem maior influência da sua personalidade, já que o médium se torna mais flexível em uma realidade psíquica estranha à sua. Dentro do conceito elemental, o fumo é uma defumação direcionada que traz, além do vegetal, os 4 elementos básicos: terra, água, ar e fogo, para trabalhos de magia prática. O sopro, por si só, traz efeitos terapêuticos e espirituais, muito mais valorosos e eficazes no trabalho de cura e limpeza. E somando ao poder das ervas, é potencializado muitas vezes em resultados largamente vistos durante os trabalhos de Umbanda. Já o álcool é de elemento água, provindo de um vegetal, a cana, que se sustenta na terra, altamente volátil no ar e considerado fogo líquido de fácil combustão. Tanto o fumo quanto o álcool
são utilizados para desagregar a energia negativa, queimar larvas e miasmas astrais. E no caso do álcool, para desinfectar e limpar no externo e interno, já que pode ser ingerido o fumo, o tabaco, o álcool são considerados, já que pode ser ingerido. O fumo, o tabaco, o álcool são considerados um elemento de poder, usados há milênios pelos povos indígenas, considerados sagrados com a larga utilização em seus trabalhos de cura. Tudo o que é sagrado traz divino e as virtudes para a nossa vida. Sempre que profanamos algo sagrado, atraímos a dor e ao vício. Assim, o mesmo tabaco e o álcool que cura em seu aspecto sagrado, também vicia e traz a dor quando utilizado de forma profana. Meus irmãos, esse foi um estudo que é muito importante para nós. Na próxima sessão nós vamos complementar o demais, porque ele é extenso, muito longo, certo? Essas orientações. E nós temos que ir orientando a cada passo. Uma coisa que vocês ouviram aí, não vão entender como um rico. É rito. Olha os instrumentos de rito da Umbanda. Um deles, o atabaque, parte do rito. Então, tudo isso, para não sair dizendo por aí depois, não, ele falou que lá na Umbanda tem rico. Não, é rito, instrumento do rito. O rito tem os seus instrumentos. Faz parte da nossa querida Umbanda. E, além do mais, tem uma coisa que eu falei há pouco, sobre o sacerdote que tem conhecimento, que recebe os conhecimentos, os ensinos, não repassa. É uma questão pessoal. Só que aqueles irmãos que estão ao redor daquele irmão nunca vão saber algo da sua religião. Não vai saber se você não repassar. Se você não pedir para ele, faça estudo, estude. Não vai. E o responsável quem é? É o cacique. Porque está comandando um grupo. E deve repassar aquilo que recebe. Você só não pode, o cacique só não pode passar para os seus neófitos, o desenvolvimento dos filhos, para conhecer dos filhos, é aquela particularidade que é dada para você nos seus preparos. Aquilo ali você não pode transmitir para os seus irmãos neófitos, não. Aquilo é seu. Você não pode dar o pulo do gato. Não. Numa linguajar mais simples. Suas preparações têm os seus segredos. E essas particularidades é do médium-chefe. Ou da Ialorixá, Ialorixá, ou sacerdotisa, ou babalorixá, ou diretor de intercâmbio espiritual. É dele. É um privativo dele. Ele não pode passar isso para os seus filhos. Ó, eu sei disso aqui porque fui ensinado na minha preparação. Não. Ele repassa as orientações para os seus filhos ter conhecimento da doutrina, do que está dentro. Isso aqui é importante. Com essa explanação, eu passo a palavra para quem deseja se manifestar sobre a sessão que ora está transcorrendo. Com a palavra está à mesa. A palavra está com os irmãos assistentes, os irmãos médios e sacerdotes, sacerdotisa que está aqui presente, que queira se manifestar. Palavra muito caracterizada vulgarmente é a chamada, quando é o médio desobediente, entre aspas, nós chamamos no vocabulário a questão da TACA, taca. Na verdade não é isso.
é uma coisa que a gente vem acompanhando desde os primórdios, desde os antigos, desde nossos avós mais velhos. Lá no Antigo Testamento cristão, quando dizia o seguinte, que quem é Deus, é o Espírito puríssimo, perfeitíssimo, Criador do céu e da terra, que não se deve desobedecer, senão ele castiga, segundo os mais velhos, pegando um antigo catecismo. Mas, na verdade, aí no Novo diz o seguinte, que Deus não castiga, Oxalá não castiga. Na verdade, ele pede para que nós possamos fazer as nossas diversidades. A verdade é isso. Aqui tem um buraco. O médio sabe que não tem que pisar no buraco. Ele vai e pisa no buraco. Aí ele volta sentindo a dor na perna. Aí o sacerdote disse, eu disse, meu filho, para você não pisar no buraco. Não pise mais não. Tá bom. Ele vai lá de novo e pisa no buraco. Então, na verdade, não é castigo. Não é um castigo. Oxalá não castiga. A espiritualidade não castiga. Na verdade, é você mesmo que faz o porquê acontecer. Na verdade, ele impede para que nós possamos avançar em nossa diversidade. Olha aqui, preciso ficar quieto. Mas o texto muito bonito. Eu acredito, eu já dei esses ensinamentos aí. Inclusive, emprestei até livros. Mas há uma dificuldade, presidente, que a gente vê hoje, e nem todos lerem. Na verdade, o hábito da leitura, que é uma educação, principalmente aqui no Brasil, as pessoas não têm um hábito. Se eu perguntar aqui, quem gosta de ler, levante o braço, eu não vou nem perguntar. Né? Porque o hábito da leitura parece ser um castigo. Eu não tenho o costume de ler. Mas eu tenho o costume de pegar as coisas já feitas. Aí é melhor para mim. Vocês acham graça, vocês sabem, né? Eu tenho uma que eu disse assim, ó, tá aqui o livro e tudo. Foi o livro e voltou. E o que aconteceu? Dá o livro. Não, é melhor mesmo você explicar, que é muito melhor da gente ler. Paciência, né? Eu estava uma vez discutindo com a esposa de um pastor. Ela foi muito por mim, falando das filhas, em relação ao hábito da educação da leitura. E onde ela relatava para as filhas que a jovem hoje, hein, são muito comuns a questão de influenciar a mãe ser mãe cedo. A verdade é essa, né? E aí dizia o seguinte, que em Roma, eu colocava para elas, em Roma, o hábito dos jovens, não é ser mãe cedo, ser pai cedo, é estudar. Na verdade, isso é educação. Infelizmente, ainda falta muito ainda. E quando eu estudava, estava concluindo filosofia, e aí dizia assim o reitor, os senhores, no final da noite, da oração da noite, dizia o seguinte, os senhores, se forem estudarem, faltam alguns exercícios para terminar, os senhores vão estudar. Se os senhores não quiserem estudar, os senhores vão dormir e larga a vida do outro de mão. Pode interromper o outro que quer estudar. Mas é duro. E ele dizia o seguinte, estudar não é fácil. Estudar não é bom, mas é necessário. Como também trabalhar também. Se eu quero ganhar dinheiro, e não é na Umbanda, eu tenho que trabalhar. Ah, mas é ruim trabalhar. Mas também não come. Se você não trabalhar, você não come. Então você tem que trabalhar. Como diz em latim, ora labore. Quer dizer, oração e trabalho. Santo Agostinho que diz. Então, você ora, reza, cura e também trabalha. Se você não quer trabalhar, também não come. E, na verdade, outra situação que a gente vê hoje, também, é a questão de querer fazer tudo.
eu estou no gongal, eu estou no salão, então eu já sei de tudo. Eita coisa. Aí o pobre do sacerdote pena, viu, presidente? E aí, a gente tem que maneirar, eu sou muito bom, viu? A gente tem que maneirar para um não ficar com raiva do outro, outro não ficar com raiva do outro e amenizar a situação. Quando, meus irmãos, quando a gente sabe de tudo, na verdade não sabe de nada. Como diz o livro de Pequeno Príncipe, somos um eterno aprendiz. Então, se eu quero ser feliz na vida, é preciso, como diz lá no Pedagogia, Paulo Freire, quando ele diz que a educação que hoje vivenciamos é a educação bancária. O professor, ora, diz que ensina, ora, o aluno diz que está aprendendo. Na verdade, ele não está nem ensinando e nem aprendendo. Então, eu justamente é isso que eu quero falar. Na metodologia, no método, na minha caminhada, eu aprendo, à medida que eu caminho, eu aprendo, mas ao mesmo tempo também eu recuo porque ensino o que eu aprendi. Então, ora eu aprendo, ora eu ensino. Ora eu sou professor, ora eu sou bonito. Aprenderam. Muito bem, então vou ficar por aqui, já está em tarde, o uso da palavra compromete, já dei meu praxe nessa eventualidade, e aí entrego o microfone para o senhor presidente. Vamos encerrar já com essa frase. Abre aspas. Os sábios sacerdotes ou sacerdotisas não dizem, na minha casa não preciso de um outro rei. Fecha aspas. Pois o egoísmo ainda a avassala nestes missionários, fazendo perder o intercâmbio e se isolando do meio. Reticência. Meus irmãos, agora em Teresina, nesse momento, são 1h da tarde e 29 minutinhos. 23 minutinhos. Mas eu ainda convido, diante desse momento da sessão, quem queira se manifestar sobre o que está transcorrendo na sessão, poder se manifestar. Nós vamos encerrar a sessão, vamos ter um almoçozinho ali para todos nós. Após esse alimento que nós vamos ingerir, nós vamos receber outro alimento através da espiritualidade, que é os eflúvios desses raios divinos, dessas entidades, que vai nos dar essa força e essa resistência para que nós possamos chegar nos nossos lares sã e salvo. Está encerrada essa primeira parte da sessão. Que Deus abençoe todos.